Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aí no Pod da Silvia. Não se esqueçam de se inscrever no canal, no nosso canal. A gente precisa de seguidores para dar engajamento no nosso podcast. Estamos aqui hoje com duas pessoas muito especiais. Mas antes, vou estar falando para vocês a nossa mensagem, né? A nossa conversa de hoje nos mostrará que o caminho para o Porto Plural já começou. Mas ele só se faz com a participação de cada um de vocês. Se você viu algo que precisa mudar, fale. Se você tem uma colega, um colega que precisa de apoio, estenda a sua mão. A nossa pesquisa sobre as mães atípicas é a nossa luta por infraestrutura, são as sementes de um porto mais justo para as próximas gerações. Não estamos aqui para ocupar o lugar de ninguém. Estamos aqui para ocupar o nosso lugar. Juntos, estamos transformando o cais em um espaço de todos. Estamos hoje com os representantes de Santos, da Autoridade Portuária, Ademir Bento Júnior e Ellen Moratelli, do Rio de Janeiro. Sejam bem-vindos. Eu não sou muito boa de ficar lendo, que eu me perco. Mas sejam muito bem-vindos. Estou muito feliz com a presença de vocês. Vocês são maravilhosos. Só de terem aceito o convite, isso já me deixa honrada. Obrigada, Silvia. Tudo bem, Ademir? A gente também. Ellen, fala um pouquinho quem é a Ellen Moratelli. Então, eu vou começar a me autodescrever, né? Porque na diversidade a gente se apresenta assim. Exatamente. Eu sou uma mulher negra, preta, de cabelo encaracolado, estou vestindo uma blusa branca com casaco verde, uma calça preta e um sapato verde. Uso óculos por necessidade, né? Não porque quero, mas já que tem que usar, então vamos usar. Eu estou presidente do Comitê de Diversidade e Equidade de Gênero da Porto Rio e a gente tem feito um trabalho o trabalho é um atrás do outro, porque intenso. O quadro de diversidade ele toda hora muda, tem mais coisas a acrescentar, mais coisas a ver, e a gente está tentando e estamos conseguindo alguns objetivos para a empresa, deixando algumas pessoas felizes, né? Porque a gente não agrada a todos. Mas, em termos gerais, a gente está conseguindo. Parabéns, é um trabalho maravilhoso e tive o prazer de conhecer vocês nesse trabalho, né? Ademir, fala um pouquinho de você também. Eu sou Ademir, sou um homem preto, 42 anos, também uso óculos por necessidade, estou vestindo um casaco preto, uma blusa cinza, uma calça jeans e um sapato marrom. Trabalho na autoridade portuária desde 2012 e fui desenvolvendo meu trabalho e em 2021, assim que iniciou o Comitê de Diversidade, eu entrei no Comitê de Diversidade da Autoridade Portuária de Santos e de lá para cá que iniciou de fato uma transformação interna em mim, porque conforme eu fui estudando as questões de diversidade, eu fui percebendo alguns traumas que eu tinha, percebendo a origem de alguns traumas, de alguns comportamentos, e estudar a parte de diversidade, começar a trabalhar com diversidade, me ajudou bastante. Sim. O Porto é um ambiente muito masculino, branco, então é muito importante a gente olhar para a diversidade das pessoas, olhar para todo mundo e dar atenção para essas pessoas. É um trabalho muito bacana, né, que vocês dois fazem. Esse grupo de diversidades, eu gostaria que vocês falassem como que ele funciona, porque a gente vê que é uma quebra de paradigmas, né? Vocês estão quebrando barreiras e é desafiador. Então, como que é isso para vocês? Então, primeiro vai para a Ellen aqui, como que foi isso? Como iniciou esse grupo de diversidade? Esse grupo, ele começou como... Em 2018, o MGI mandou um ofício para a empresa e ia trabalhar só política para as mulheres. Então, ele era um grupo de equidade e gênero.
eles mandavam as orientações para a gente, mandavam uns questionários para a gente passar só para as mulheres. Era um grupo de política para as mulheres. E aí veio o governo anterior, deu uma parada, porque, como você falou, esse trabalho é muito delicado e ele é muito desafiador. A gente entra em algumas áreas assim que temos algumas dificuldades ainda hoje, né? E a gente até estava conversando, eu e a Ademir, sobre isso, que mês que vem é o mês do orgulho gay. E é o trabalho mais difícil que não só os portos, como todas as estatais, têm aquela sensibilidade para trabalhar. Sim. Porque, por medo de perseguição, são pouquíssimas as pessoas que são gays que se assumem dentro do ambiente de trabalho. E aí, em junho de 2024, nós recebemos um outro ofício do MGI pedindo para mudar o nome para Diversidade e Equidade de Gênero, para abranger mais pessoas, mais grupos, né, dentro desse trabalho. E nós trabalhamos somos executivos do Pacto de Diversidade das Estatais, e o que a gente vê são dois grupos difíceis, são os indígenas e o pessoal LGBTQIA+. Porque indígenas ainda têm muito poucas oportunidades Sim. de fazer um trabalho... É um desafio, né? Dentro de uma estatal, até por não ter como estudar, a vida deles é totalmente diferente da gente, e são pouquíssimos indígenas dentro das estatais. Não, e não dá para dizer assim, olha, não existe isso aqui, vamos virar e fazer... Sim, não dá. Tem que ter mais políticas públicas em relação a esse tema. Não dá. Que esquecem, né? Falam, olha, vamos ver isso aqui, que é para o principal, e esquecem daquilo ali. Então, tá complicado. Para você ter uma ideia, a diferença é que a gente não fala essa língua, a gente não sabe como lidar com isso, e são pouquíssimas pessoas que se assumem. No Dia da Mãe, no Dia da Mulher, você faz um evento, você faz uma festa, vem um monte de gente. No mês da consciência LGBTQIA+, a gente faz iluminação, todo mundo. Se você olhar a cidade, é só isso. Sim. A homenagem para essa categoria é só isso, é só iluminação. E a gente tem um amigo que ele é trans, trabalha com a gente, e ele fala que todos os dias, quando ele chega em casa, ele agradece por ter voltado para casa. Porque a perseguição a trans é muito grande. E fora que, às mortes. vezes, ele já dentro de casa sofre preconceito. E aí ele sofre preconceito em casa e o preconceito na rua. Sim. O preconceito no trabalho. Então, a gente tem que ter esse olhar também. E dentro da área do porto, que é muito masculinizada, eu creio que seja muito mais difícil para essas pessoas se assumirem. Né? Um relato, às vezes, muito delicado, que você falou. É um tema delicado. Sim. Poucos estão preparados para escutar. Né? Muita gente não está preparada para essa conversa. O que a gente chama do viés do inconsciente. É difícil, é bem difícil mesmo. Nós fizemos um questionário de portos federalizados ano passado, foi até patrocinado pelo Porto de Santos, e quando o rapaz foi o questionário, a pessoa não se identificava, tá? E ele fazia o levantamento. Quando ele foi fazer o levantamento dos portos, a primeira coisa que assustou muito foi isso. Eu sou gay, mas não me assumo na empresa por medo de represália. Isso é o que mais tinha. E é o que mais sensibiliza a gente, né? Isso toca. Imagina o sofrimento dessa pessoa. Inclusive, nessa pesquisa, dentro da pesquisa para analisar a demografia dos portos, teve também uma pesquisa de clima. Sim. O grupo que se sente menos seguro em todos os portos é o grupo LGBT. Sim. Mas esse grupo, ele não é só o grupo LGBT, ele tem também as mães atípicas, é um grupo de diversidades, é tudo. Não, o grupo LGBT, dentro da pesquisa de clima, que teve esse tipo de negatividade no trabalho, que para nós foi péssimo. Sim, mas aquele grupo que a gente fala da diversidades é outro grupo.
Sim, as mães e os pais atípicos, os empregados com dependentes atípicos, que a gente vai também chegar em um dado momento que vai descobrir que nós temos muitos empregados atípicos também, né? Acredito que com a NR1 isso vai evoluir, porque até então a gente não consegue identificar isso, né? Sim. Mas em algum momento a gente consegue identificar. Na Porto G, como aconteceu? Eu trabalho com benefício. E eu comecei a ver que durante a pandemia, como os pais ficaram dentro de casa com seus filhos, foi crescendo o número de dependentes atípicos. Exatamente. Porque as pessoas estavam dentro de casa convivendo com seus filhos. Não tinha para onde ir, né? Então eles estavam ali convivendo com seus filhos e os dependentes atípicos foram crescendo. E aí, na época, eu tinha uma estagiária de serviço social e uma de psicologia. E a gente começou a conversar o que a gente poderia fazer em relação a esses empregados. Aí nós fizemos um trabalho inicialmente chamado Nosso Ninho. Muito sensível, porque a gente não sabia como chamar essas mães para uma conversa. E foi indo, elas não aceitavam tirar fotos. Nada que saísse daquela sala ali, era só ali naquela sala. E hoje elas já são outras pessoas, sabe? É uma terapia de grupo, sem um profissional, que eu acho isso muito legal. Bacana. Cada uma falando dos seus problemas. Você já teve a oportunidade de participar. Maravilhoso. E ficou emocionada também com o que viu, né? E essa terapia, tanto que teve uma pessoa que propôs fazer online e ninguém aceitou, porque é uma troca, né? E ali tem que ser presencial, não tem como. Ali eu falei sobre se isso troca com a Demi. remédio. O remédio do meu filho mudou. Sim. Eu tenho essa caixa aqui, quem tiver necessidade pode pegar. Eu achei uma terapeuta para o meu filho que é adolescente, porque é muito difícil você achar um profissional que cuide de adolescente, porque eu acho que isso também é muito novo para médicos, psiquiatras e psicólogos. Verdade. Né? É tudo novo. É uma coisa assim que de repente apareceu no mercado, né? E essas reuniões, elas não são somente a reunião do grupo de afinidade. Acaba se tornando uma terapia, um momento para desabafar, para trocar ideia, para trocar experiência, né? Um com o outro. Exatamente. E o que foi de maior desafio aqui em Santos para você, Ademir? Desafiador, assim. Acho que fazer um mapeamento, trabalho de grupo, trazer essas pessoas. O mapeamento precisa ser o primeiro passo, né? Mas eu acho que o maior desafio é convencer as pessoas de que ali é um ambiente seguro. Aqui no Porto de Santos, na Autoridade Portuária de Santos, nós temos apenas um grupo de afinidade até então, que nós roubamos a ideia do Roubamos não. Porto do Rio. Nós Na copiamos. vida, tudo se copia. Nós copiamos, né? E a gente tem um grupo de afinidade de pais, mães e familiares atípicos. Aqui em Santos também? Aqui no Porto de Santos. Gente, copiamos, você não me falou isso. quero conhecer. Aí a gente também, em reuniões presenciais, sempre. Porque a gente que vivencia isso, né? Eu vivencio em casa, todos sabem, com meus netos, a gente que vivencia, é muito bom saber que você tem um amparo, um suporte. E às vezes, assim, não é divulgado. Então, quanto mais podcast tiver, quanto mais o OGMO, o sindicato, a autoridade portuária for divulgar isso, não somente para quem trabalha no porto, né? Para o ser humano em si, eu digo, mas a gente que trabalha no porto, as mães que tem às vezes jornada tripla, né? Nem mais dupla, precisa ser divulgado. Sim. E Ellen, como que é isso lá além desse grupo que você tem, né, das mães atípicas, como que funciona isso? É semanalmente? É de 15 em 15 dias? Mensalmente? Como que é feito essas reuniões? Não, nossas reuniões são feitas sempre às segundas, quarta-feira do mês. E a gente fala que é café com bobagem, cada um leva o seu
cafezinho, seu bolo, é aquela coisa Bem gostosa, bem leve, bem né? leve, cada um leva o seu lanchinho e ali a gente fica conversando. Às vezes a gente ri, às vezes a gente chora, às vezes a gente fica feliz com a evolução, porque esse grupo, ô Silvia, é para tentar cuidar do empregado. Eu vejo que esse grupo, acho que é para amenizar um pouco da dor. Sim. Trazer um conforto e dizer, não é só você que passa por isso. Aquele ali também. E às vezes a pessoa, ela vai nesse tipo de reunião e ela acha que ela passa pelos piores problemas do mundo. E ela chega nessas reuniões, elas encontram pessoas piores. Sim. Porque como nós estávamos conversando, eu sinto que é muito difícil você cuidar de um adolescente especial, né? Com uma certa dificuldade. E a troca de ideias assim entre as mães que têm seus filhos adolescentes nessa fase é muito boa, é muito gratificante, porque, como nós estávamos conversando, até para médicos e terapeutas ainda é uma novidade. Então, você achar um psiquiatra, um psicólogo que trate desse assunto é difícil. E assim, meu papel ali é de acolhimento. Porque eu não posso falar para você assim, eu entendo a sua dor. Não, eu não entendo. Eu não passo por isso. Sim. Eu não entendo a sua dor. Então, o que eu posso fazer ali é dor, é desespero, é culpa, não é só a dor, né? Vem esse conjunto todo. E eu acho assim, que hoje nós trabalhamos com muita culpa. Por conta das mães ficarem em casa, como eu já te falei anteriormente, e elas descobrirem os seus filhos, muitas se sentem culpadas por ter descoberto o diagnóstico tardio. Entendi. E é assim, Ellen, eu vejo, porque as mães atípicas não são... Todas as mães, elas se cansam com o trabalho, com a rotina diária. Sim. Leva na escola, traz da escola, às vezes leva no esporte, volta. Mas as mães atípicas, elas têm uma sobrecarga maior. Tem. Mas muito maior. Porque aquele filho, ele tem uma dependência dela. E a luta é para que ele se torne independente. Então, assim, cada passo, cada degrau, gente, E não sofra preconceito, né? E não sofra preconceito. Porque assim, eu aprendo muito com esse grupo. As pessoas pensam que não, eu aprendo muito. Eu hoje sou outra pessoa. Ontem eu estava conversando que eu tenho um colega que ele está afastado hoje e o caso dele, ele está afastado, começou com problema de coluna. Sim. E aí ele hoje tem quadro de demência. Mas lá atrás ele já fazia um monte de coisas que já era o desenvolvimento desse quadro. Então hoje eu consigo ter, por de tantas as coisas que eu escuto, eu consigo ver. Eu já fui uma mulher, vou fazer aqui a minha culpa, e já cheguei assim no mercado, alguma coisa, a criança pulando, não sei o quê. E falei, cadê a mãe dessa criança que não dá o sacode nela? Eu já tive esse tipo de pensamento. Sim. E hoje eu não faço mais essa crítica, porque aquilo ali pode ser uma crise. E a crise não fala assim, eu vou ter crise em casa. Não, gente. A crise, o cara pode estar tomando banho, pode estar no banheiro, fazendo qualquer coisa, e ele vai ter a crise. Então, eu acho que nós também que administramos esse trabalho, a gente cresceu muito como ser humano. Sim. Sabe? Porque a gente consegue ver essas coisas. As pessoas que hoje estudam e entendem um pouquinho, mesmo que não tenha, né, um filho atípico, mas ela só dela entender, ela já vai ter outro olhar. Sim. E aqui em Santos também tem essas reuniões? Tem. Acontece? Acontece. E quando também. Que é, Ademir? Quando que acontece isso? Nós fazemos uma vez por mês. Estamos estudando de fazer quinzenal, mas por enquanto acontece sempre uma vez por mês. Para as portuárias, para as mães portuárias não? Ou é um modo geral? Para os funcionários da APS. É só para os funcionários. E isso, bom, isso vai abranger daqui a pouco, porque, como você falou, saiu agora, né, que a mudança da NR1, que vem acontecendo gradativamente, e todas as empresas agora vão ser obrigadas a ter esse trabalho dentro das empresas. E o nosso objetivo, Silvia,
como eu e a Ademir também estamos num trabalho na Secretaria de Portos e a partir do mês que vem no Ministério de Portos, é levar, como você falou, ser um porto plural, porque isso acontece para todo mundo. A gente convidou para sua reunião, para nossa reunião, e está ali a Silvia, né? Uma mulher com 2 netos. Sim. 2 netos. E assim, tá a Silvia aqui conversando com a gente, tem esses 2 netos, e é um exemplo de que não dá para parar, né? A gente até... Não dá, não dá. Né? Às vezes as pessoas olham assim, nossa, como que você consegue? Porque a gente tem que pensar um pouquinho na gente também. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Se você não conseguir cuidar de você, você não consegue cuidar do outro. É. Então, primeiro paro, cuido de mim, para depois cuidar deles. E eu tenho suporte. E aquelas mães que não têm? O problema é a mãe que não tem o suporte. É a mãe que não tem uma família que vai ajudar, que ela precisa trabalhar correndo, deixa na escola o dia inteiro. Às vezes a criança entra às 7, aqui tem o período integral, entra às 7 da manhã, 4h30, 5 horas da tarde ela está indo buscar. Mas ela não tem aquele suporte quando chega em casa. Nós avançamos solo, né? bem porque nós temos plano de saúde, né? E a terapia no plano de saúde eram 20 minutos. E a criança se sente insegura, porque vai ali, conversa com a pessoa, quando o profissional conversa, 20 minutos. Então, as mães estavam pagando do seu bolso consultas de 1 hora. Olha. E nós conseguimos botar isso no acordo coletivo, sabe? Porque nós temos o benefício PCD, e a gente conseguiu botar essas terapias, tirarem ela do plano de saúde e trazer para o benefício, né? Se agora a pessoa leva no psiquiatra, no psicólogo, e dentro daquele valor do benefício, a gente paga. Certo. E existe algum trabalho que vocês estão fazendo fora, não só dentro da APS, mas para fazer esse mapeamento que a gente tinha falado, existe algum trabalho que está sendo feito para saber a quantidade de trabalhadores? Vocês devem saber dentro de vocês ali, da onde vocês onde trabalham. Mas fora, tem algum trabalho que está sendo feito? Então, como a gente falou, nós estamos fazendo um trabalho também com a Secretaria de Portos, e o trabalho começou com uma equidade de gênero. Então, a equidade de gênero fala de um certo grupo, né, de pessoas. E o Ademir, na última reunião, pediu que também se tratasse de diversidade. Então dá para estender. Porque se nós não falarmos de diversidade, a gente não pode falar desses grupos, né? Exatamente. E trabalhando com esses grupos, a gente viu que tem mães atípicas, como você, tem pessoas gay, né? É diverso, tem tudo. E aí o trabalho realmente tem que ser plural. Às vezes fica até... O pessoal, não, estou fazendo isso. Não, gente, esse aqui é o trabalho do GT. Esse aqui não é o trabalho da Portos Rio. Mas a gente aproveita porque tudo é experiência. Sim. Né? Esse trabalho tem as 3 federações, algumas pessoas da Secretaria de Portos, a ouvidoria do Ministério dos Portos. Está sendo um trabalho legal. Bacana. E eles dão amparo direitinho aqui também? As federações estão amparando nesse sentido? Ajudam? Auxiliam? Ou são vocês que vão fazendo e eles deixam... Nós fazemos o trabalho e passamos para eles o resultado. Está sendo... Mas a própria secretaria passa para eles, porque as federações falam, aconteceu isso, isso e isso, como é que tá, entendeu? Entendi. Porque a gente realmente precisa falar desse quadro, porque, assim, hoje, dentro dos próprios sindicatos, não existe uma secretaria de diversidade. E você não trabalha mais sem isso. É verdade. Você não trabalha mais sem isso, porque você tem que olhar para o lado social do empregado, porque... Sim. E aqui em Santos, E o que a Elaine estava falando, nós temos, através do trabalho que foi feito no ano passado, um cenário,
uma análise do perfil de diversidade da Portos Rio como empresa estatal, da Autoridade Portuária de Santos como empresa estatal, mas nós não temos ainda o cenário do Porto do Rio, do Porto de Santos como um porto por inteiro, na sua integralidade. Aí, isso que você perguntou, nós temos a ideia, a gente até começamos a conversar um pouco, só que como a Ellen falou, a gente tem várias abas, a aba da Secretaria de Portos, a aba do Ministério, porque vai puxando o fio, a aba né? do Portos do Muita Rio, coisa. então a gente está trabalhando em várias frentes. E a ideia é que essa análise dos portos de mães atípicas, ou familiares atípicos, de pessoas LGBT, de pessoas com deficiência, a gente quer que a gente vai propor, pensa em propor, para que ele venha do Ministério, do Ministério de Portos e Aeroportos, para baixo, para a gente fazer essa análise dos portos em geral. Entendi. Que aí, a partir do diagnóstico pronto, a gente fala, bom, a gente consegue trabalhar dessa forma, essa forma é a melhor forma de trabalhar. Nós temos um grupo de diversidade dos portos. São todos os portos federalizados, municipalizados, estadualizados. Esse grupo, ele nasceu, foi até onde que nós fomos parar nesse trabalho do Ministério dos Portos, porque o que a gente pediu? A gente quer a mesma coisa que tem nos aeroportos. Na época da temporada de navios, a gente também quer uma sala sensorial para as crianças que vão embarcar em navio. Tá? E aí começaram a ver que era possível, mas demorou um pouco para se fazer porque tem ANTAC, tem um monte de órgão misturado, né? Para ter essa liberação. A gente espera que ainda saia esse ano, quando começar a temporada de navios. Outra coisa que eu ia perguntar para vocês sobre o assédio, né? Vamos entrar nesse tema agora. Sim. E aí eu recebi uma mensagem outro dia de uma trabalhadora perguntando, mas o que a autoridade portuária faz para nos ajudar? Né? Qual o sentido disso? Falei, vamos falar lá no podcast. Então, Silvia, a gente está com a dificuldade para trabalhar por conta de ter portos estadualizados, federalizados e municipalizados. Tá? O que a gente está começando a fazer é trabalhar nos portos federalizados, porque assim, se acontecer alguma coisa, eu trabalho na área de pessoal. Na área de pessoal, ninguém vai lá e fala assim, nossa, como você tá bonita hoje, vim aqui te dar um abraço, tô com saudade. Não, as pessoas já chegam lá para reclamar e, às vezes, passam até dos limites. Como já aconteceu comigo, e a guarda portuária falou, o que você quer fazer? Eu falei, quero dar queixa. Quero dar queixa. E aí eu fui acompanhada na delegacia pela guarda portuária. Nos portos federalizados, a PM não pode entrar. Né? Sim. Quem tem que fazer tudo dentro da área é a guarda portuária, não é nem a Polícia Federal, é a guarda portuária. Sim. Porque eles são responsáveis pela área. Então, o que nós estamos fazendo ainda humildemente é fazendo um levantamento, esse estudo, para, quando houver esse caso de assédio, ser comunicado à guarda portuária, porque assim, tem coisas que a gente nem sabe que a gente vai descobrindo trabalhando, né? Se o cara, ele vai e faz qualquer gracinha com guardas portuárias femininas, trabalhadoras de operadoras, TPAs, estivadoras, ele é suspenso, porque existem cartórios nas guardas portuárias. Existem né? punições, então, para esse tipo de... Eles são suspensos, fica não sei quantos dias sem trabalhar, e ele tem que ter consciência que ele depende daquilo ali. Sim. Né? E ele tem que ser responsabilizado. Só vai aprender com as punições. Sim. É isso. Só aprende com isso. Agora, nos portos estadualizados e municipalizados, a gente ainda não está... Nós estamos fazendo um estudo de como fazer esse trabalho. Porque a gente entende que esse trabalho tem que ser independente, ele não tem que ser de sindicato, ele tem que ser uma pessoa
omissa, que não tenha nenhum vínculo, entendeu? Com nada. A pessoa Neutra, chegar, a pessoa tem que ser neutra sim, falar ali. pra você, poxa, eu tava ali, o cara fazendo sinal obsceno pra mim. Ela não tem que ter vínculo com essa pessoa pra ela se sentir à vontade. Para ela poder falar. E aí- Porque fica com medo de sofrer Sim. represália. E a gente está Que é o que a gente fazendo tava falando. um estudo, um levantamento, como que pode se resolver isso dentro da área estadualizada e municipalizada. A federalizada não é fácil, mas pode ser resolvido, né? Porque a PM não pode entrar dentro de um porto federalizado para resolver um problema de assédio. Sim. Entendeu? Elas têm que ser encaminhadas, qualquer pessoa que sofra assédio tem que ser encaminhada. Então, muitas pessoas desconhecem isso. Pois é. Tem que ser que a PM encaminhada não pode. pela Guarda Portuária, não pode Eu já entrar. achava que era federal que entrava. Não, a Polícia Federal também não pode fazer esse Só trabalho. a Guarda Portuária. Dentro dos portos, na fachada propriamente dito, tem Polícia Federal. Mas eles não podem fazer isso também. O trabalho deles é outra instância, navios, contrabando, Mas nada essas impede coisas. de lá fora, depois que ela saiu com a Guarda Portuária, ela ir fazer um boletim de ocorrência, Sim, até né, em o qualquer delegacia, encaminhamento, né? Porque ela já até vai estar encaminhamento. com todo o respaldo ali. E aí, respaldado. o que a gente está pedindo? A gente está pedindo um treinamento de guardas femininas, né? Para atender, porque elas também já passaram por isso. Elas também já passaram por isso. E às vezes a pessoa não... pelo menos no Rio, quando foi contratada guardas portuárias femininas, ninguém foi preparado para isso. Elas tiveram mesmo problemas de banheiros, de abrirem os banheiros, os homens estarem lá dormindo, sabe? Isso é um assédio, Sim. né? E comprarem uniformes masculinizados para elas, que elas reclamam muito, elas não são obrigadas, Nunca tem do tamanho que não elas querem, né? andarem masculinizadas, elas são mulheres. Então, leva-se muito tempo para você criar uma cultura que isso não está certo. Hoje, vem com mais rapidez, né? E a gente está tentando ver isso também, porque, assim, a gente escuta muita coisa de assédio em relação a vocês, né? TPAs, estivadoras, que é um absurdo. E assim, com esse trabalho, eu fui descobrir, estou pensando que isso é uma coisa recente, de TPA, estivadoras dentro do carro do já corpo, vem há muito e não tempo. é. Não é. E aqui- Tem gente com 30 anos de carreira dentro do porto Sim. e a gente desconhece. Então, e isso também, esse tipo de trabalho, dá uma capilaridade para vocês. Porque, assim, Verdade. são muitos anos enfrentando assédio. E tem uma hora que isso tem que mudar. E aqui em Santos, Ademir, como que é essa situação? É mesmo aqui no Rio? O cenário não Mas você não é já soube de diferente. denúncias? Eu sei que tem denúncias, tem alguns casos sendo apurados, tem casos, aí não com TPAs estivadoras, mas casos dentro da autoridade portuária, que teve gente que já foi exonerado por conta de assédio. Aí também as guardas portuárias, começou a ter guarda portuária aqui no Porto de Santos em 2005. O concurso foi em 2005, aí assim, elas começaram a entrar. Também a mesma dificuldade do Rio. Não tinha banheiro, os guardas portuários não tinham o preparo necessário para receber essas mulheres. Demorou mais de 5 anos, se eu não me engano, 7 ou 8 anos, para a autoridade portuária comprar o primeiro fardamento para a gestante, porque elas não tinham. Sim. Não era o... Não era o perfil, não né? era o perfil, não tinha esse perfil não tinha... de mães Aí, gestantes. não tinha essa preocupação. Aí, conforme foram surgindo esses casos, aí que a autoridade portuária começou a comprar. Hoje, tá bem melhor, Bacana. mas foi a duras penas. Eu andei conversando até no sindicato, né? Conversando com o presidente. E aí eu falei, olha, não tinha... Como que vai ficar a situação dessas mulheres que chegaram agora? Porque tem muitas meninas que passaram no concurso, são jovens, e quando engravidar?
como é que vai ser? Ela vai com 3, 4 meses subir a escada do navio? Vai pegar o varão pesado? Então tem que ter alguma coisa que ampare uma lei, essas mães. Até porque recebe quando trabalha. E depois, na amamentação? Aí ela tá grávida, ela vai perder a fonte de renda dela. Isso é uma matéria também, Silvia, que a gente está dentro do grupo de trabalho, porque até o INSS tem uma dificuldade para reconhecer o trabalho de vocês. Sim. Né? E nós temos o nosso coordenador do Ministério que ele falou que vai chamar alguém do INSS para conversar, né? Aí a gente já está no nosso quadro de ministério. Porque não tinha, gente. Já vai chamar alguém para conversar. Totalmente masculinizado. Sim. Não existia mulheres. De repente, esse mundo de mulheres está vindo. Porque abriu para trabalhar na fachada. O portão, abriu o portão agora. E aí, assim, eu já tenho 54, não vou ficar gestante, mas estão vindo meninas aí novas. Sim, a gente tem que pensar no seus futuro. 20 e poucos anos, a gente tem que deixar o caminho aberto para elas, né? E sobre, além da gestação, desse grupo de diversidade, tem algo, sem ser a diversidade, o trabalho que vocês dois fazem juntos? Temos. Ela parou? Temos. Vocês fazem de tudo, né? Nós dois somos executivos. Falam de mim, mas vocês também não ficam atrás, vocês dois. Nós trabalhamos também como executivos no Pacto de Diversidade das Estatais, só que não somos só nós dois. Ano passado o trabalho foi um trabalho... Como é que a gente pode falar, Ademir? Ele foi mais... Um trabalho grupal, vamos falar assim, né? Esse ano o trabalho foi dividido em grupos. Aí a Bonnie Clyde está junto aqui no grupo de racismo. Inclusive, nós estamos muito contentes de nós estarmos nós dois aqui hoje. E eu que fico, nossa, para mim foi uma honra. Porque hoje é o dia 13 de maio, é aquela coisa que fingem que nós fomos abolidos, mas no dia 14 de maio nós fomos excluídos, né? E eu costumo falar que nós, pessoas negras, ainda estamos no 14 de maio. Sim. Ainda temos muito que caminhar. Eu acho assim, que evoluiu, algumas coisas evoluíram, porque vocês não têm medo de denúncias, de falar, de expor aquilo que está sentindo. Antes era tudo muito reprimido. Mas não se falava, mas ainda tem uma luta. Mas é uma briga constante, tá? A cor da nossa pele nos define se a gente tem capacidade ou não, sabe? E assim, é muito lamentável isso, porque isso começa a partir dos nossos colegas de trabalho de carreira, de dentro da empresa, não são de pessoas que vêm de fora. Sim. E a gente tem que estar numa luta todos os dias para mostrar que nós somos capazes, que a gente consegue fazer aquilo ali, sabe? E é todo dia a mesma história. Todo dia a mesma história. Precisa estar sempre se provando. Todos os dias. É igual a mulher no Porto. Não tem, não tem a muita mulher diferença. tem que provar que ela é capaz, que ela consegue. E aí a gente passa a fazer parte do grupo de exclusão, né? Não é para tudo que você é chamado, não é para tudo que você participa. Eu já tive em 2016, eu passei a... Hoje eu falo para você, eu faço política meio com o coração e meio com o fígado, porque ele já tem um pouco de gordura para ele não ficar muito engordurado. E você tem que fazer assim, meio com o coração e meio com o fígado. Mas eu fiz totalmente com o coração. E eu falei o que eu sentia, e eu falei o que eu assistia, e aí o que eu vi? Eu que acabei me prejudicando. De chegar, eu estava dirigente sindical, tinha saído do sindicato, eu voltei para minha base depois de um tempão que no acordo coletivo diz que quando você deixa de ser dirigente sindical, você tem que voltar para sua base. E fiquei uma semana para voltar para minha base. Até então o chefe que estava lá, não tem naquela época era CI.
não tem CI nenhuma dizendo que você está... Mas o acordo coletivo e eu querendo mostrar o que era o certo, e eu fiquei uma semana à deriva, e quando eu cheguei na sala, já não era mais, lógico, já tinha outra pessoa sentada naquele lugar, e a minha mesa estava, olha, você vai sentar aqui a partir de hoje. A mesa era de frente para uma pilastra que tinha dentro da sala, onde que ninguém me via. Aí eu falei assim, quem vai sentar aqui? Ele, você. Não, aqui vai sentar a sua mãe. Eu não vou sentar aqui. E foi assim, 1 ano e meio eu dentro da empresa com uma luta que tudo que acontecia de errado dentro daquele setor era eu. Toda hora o chefe de gabinete vinha falar com o superintendente que eu tinha feito isso, aquilo, outro. E aquilo era só comigo. E tinha eventos dentro do trabalho, eu não era chamada, sabe? Mas eu não fiz escândalo, eu não agredi colega nenhum. Não se vitimizou. Não me vitimizei, eu venci sozinha. Graças a Deus. Sabe? Porque eu acho que é isso. Você não. Vamos agir, gente. É isso aí. Vamos agir com educação. Sabe por quê? Porque é isso que eles esperam do preto. Sabe? É a vitimização. Pô, não dá cargo para essa garota aí não, porque, ó, vai ter problema. Depois, quando você quiser tirar, você vai ter um problema sério. Sabe? E eu não quero ser julgada a cor da minha pele. Também pela cor da minha pele, que eu acho que a sociedade deve muito a gente. Deve muito, né? A gente não tem muitas diferenças do pessoal de LGBT, dos atípicos. Nós estamos sempre excluídos. Mas isso, a gente não pode dar confiança para isso. Porque, e é em todo lugar, eu vou te contar a experiência que eu tive o sábado passado. Eu fui fazer um exame, quando eu saí, minha pele está muito ressecada, esse tempo é horrível. Sim. Eu entrei dentro de uma farmácia, aí tô andando assim, procurando um creme de ureia. Aí tô vendo que o cara levantou o olho para mim, aí ele falou assim, posso lhe ajudar? Aí eu falei, eu tô procurando um hidratante de ureia. Ele foi lá, olhou o preço e falou, tem esse aqui. Saiu. Porque o creme era R$130. E ele olhou para minha cara, achou que eu não tinha condições de pagar R$130 no creme. Não acredito nisso. Aí ele saiu, eu peguei o creme e fui pro caixa. Aí ele falou, você vai levar o creme? Eu falei, vou. É no crédito? Eu falei, não, é no Pix. Sabe, porque você fica, sabe? E é isso, é toda hora você tentando se provar que você pode, que você é capaz, entendeu? E aí, quando você é preto, você tem uma condiçãozinha melhor, você é metido. Ninguém fala isso pra Silvia. É verdade. Sabe? Pô, aquele preto ali é metido. Não, eu não sou uma preta metida. Eu sou a Ellen, um ser humano, porque quando vai falar, ninguém fala assim, ah, aquele branco ali é metido. Você já viu alguém falar isso? Ninguém fala. Sabe? Verdade. Por que o preto tem que ser classificado como o preto metido, sabe? E é uma luta que a gente tem que continuar. Vocês lutam pela aceitação. Sim. O tempo inteiro. É. E não é vocês não têm que lutar por isso. E aí, quando a pessoa fala que você é metida, você pode entrar num lugar rindo. Eu não posso, eu já tenho que entrar cheio de marra para eu ser respeitada. Sim. Aí depois que eu te conheço, eu vou rir pra você. Aí eu vou rir pra você. Porque até então, se eu ficar rindo pra você muito, eu não vou ser respeitada. A minha dignidade não vai ser respeitada, sabe? E eu não quero, foi o que você falou, jamais me vitimizar. A gente não pode, não deve. Não, a nossa sociedade não aceita mais vitimismo, né? Não. De todos os lados. Ninguém aceita mais. Porque estudam, estão indo atrás, correndo atrás, mas tem muita gente ainda preconceituosa. Tem demais. Infelizmente, a gente ainda está num eu país... acho que isso, de repente, deu um boom assim. As pessoas não tem mais aquele verniz de disfarçar para você que ela é preconceituosa. Ela faz isso nas suas ações, como ela te trata, como ela te vê,
sabe? Ela vai fazendo isso no dia a dia dela. Sim. Sabe? Ela não vê, pô, eu não vou fazer isso com a Ellen, eu não vou fazer isso com a Ademir, porque não tá certo. Eu não faço isso com outro tipo de pessoa. Então, principalmente a mulher negra, porque ela já é uma vítima da solidão e ela é uma vítima da sociedade. Para ela é muito mais difícil. E quando ela é uma mãe solo atípica, então aí, minha filha, eu não sei como é que ela aguenta. Eu conheço muitas que, graças a Deus, a maioria estão bem, graças a Deus. Tem umas que partiram para a política, você olha assim, tem uma oratória assim como você tem para falar, eu fico, nossa, maravilhosa. E tem, é correr atrás, é não deixar com que aquela palavra que o outro te feriu te atinja de uma forma que você não faça mais nada. Não, levanta e vai atrás dos seus objetivos. Independente dos obstáculos de quem está falando, isso serve para todas as raças. Sim. Né? Independente que você... Olha, falou uma palavra que eu não gostei. Eu vou ficar no meu quarto trancada porque eu não gostei daquilo? Não, eu vou para cima e eu vou mostrar que eu sou melhor que aquilo. Ô, Silvia, você vê que a coisa é tão diferente. Eu já morei num bairro chamado Ilha do Governador. E às vezes as pessoas perguntavam assim, onde você mora? Eu falava, na ilha, no Morro do Dendê. Por que que eu tenho que morar no Morro do Dendê? Aí eu vou te contar uma história. Meu avô era italiano, veio para o Brasil para fugir da guerra, arrumou um emprego no Cais do Porto. Eu sou neta de portuário, filha de pai e mãe portuário. Arrumou um emprego dentro do Cais do Porto, foi ser mecânico. E ali, nós fomos criados com dificuldade, sim, porque quando você tem um filho, você quer sempre o melhor para ele. Minha mãe tinha 4 filhos. Mas as pessoas olham para nossa cara e falam assim, Morro do Dendê? Por que que eu tenho que morar no morro? Nada contra quem mora lá. Tem muita gente com condições melhores que a minha morando lá, porque quer, é uma opção, gosta dali. E tem gente que não aceita, né? Que olha assim, não pode ser. Como ela tem condições, como ela conseguiu. Só que a sua motivação, que você conseguir, você tem que passar para as outras que ainda estão ali esperando cair do céu, que ficam encurraladas. Então, você passa isso mesmo, por isso que a gente faz o podcast aberto para isso, para todo mundo. Vim aqui falar as suas indagações, as suas indignações, tem que ser falado. E a gente conversou muito isso hoje, na hora que nós estávamos almoçando. Eu falei, pô, Ademir, que legal de nós dois estarmos juntos no dia de hoje. Porque, assim, é uma luta tão constante de você precisar se provar, de você... Aliás, eu já cheguei naquela fase que eu não tenho que provar nada por ninguém, sabe? Eu não tenho que provar nada para ninguém, mas eu acho que eu tenho que ser respeitada. Claro, todos. Né? Mas fica difícil, porque tem dia que você fica assim, meu Deus, que dia miserável que foi hoje. A troco de quê? Sabe? A troco de ficar escutando as pessoas te classificando sem saber quem você é. Verdade. Sem saber da sua vida, sabe? Então, é o que a gente estava conversando hoje. Hoje é o dia da abolição da escravatura, mas o dia 14 é o dia da exclusão e nós, pretos, ainda somos muito excluídos. Muito excluídos, sabe? E assim... É um trabalho pela frente para que isso, a sociedade mude o pensamento e aí traga mais pessoas para... Por quê? Porque a abolição só, que ninguém fala, né? Pouco se comenta, e eu acho que isso tinha que ter até estudado na escola, que a abolição só aconteceu porque apareceu um Zumbi do Palmares, que apareceu quilombos de negros fugitivos. Então a sociedade ficou com medo e falou, vamos logo libertar esses caras. Mas sem nenhuma condições, né? Nossos antepassados, nossa ancestralidade não sabia ler, não sabia escrever e não tinha um pedaço de terra. Aí foram ser ladrões. Para poder comer. Não era para ter luxo, não. Era para poder comer. Então, a sociedade nos deve muito. E seria muito bom até que todos os negros pensassem iguais, porque, assim,
a gente também tem um probleminha de negros que conseguem subir um pouquinho na vida e não olha para essa ancestralidade lá embaixo. É verdade. E Uma você, Ademir? Que são os famosos capitão do mato, né? Sim. Ademir, e você? Como é que você lida com essa situação? Tem que ter coragem, senão É isso aí. é atropelado. Eu até conto assim uma parte da minha história, que eu tive o privilégio de estudar numa escola particular e nessa escola particular com bolsa. Então, eu sofri muito, mas muito racismo por isso. E ali, na época de escola, foi que eu percebi que eu era diferente. Que eu não era... Porque eu era um dos poucos, o único negro da minha sala e um dos poucos da escola. E os outros também eram bolsistas. Então foi ali que eu comecei a perceber que eu era uma pessoa negra. E foi aí que eu comecei a perceber que eu era visto de forma diferente. E aí que eu comecei a ter essa afinidade com a questão da diversidade. Porque todos os grupos sociais, pessoas com deficiência, pessoas negras, pessoas LGBT, mulheres, todos esses grupos de pessoas sofrem preconceito. Exatamente. É certeza que vão sofrer. A palavra já diz, sofrem. Então essas pessoas você vê que elas sofrem com isso, um interno muito grande. Sim. Então, isso tem por que isso ser que tratado. nós acabamos nos tornando aliados das lutas dos outros. Porque nós sabemos o que é sofrer preconceito, nós, negros, sabemos o que é morrer, apanhar, ou às vezes chegar a morrer somente porque é negro. As mulheres estão, principalmente agora que estão numa fase louca de querer matar mulher. Que o feminicídio está absurdo. Aumentou demais, né? E morrem só porque são mulheres. Não, e cresceu demais e as pessoas correm atrás, até faz projetos, denunciam, mas o negócio parece que está perdido. Ontem saiu a pesquisa do primeiro trimestre, 399 mulheres mortas. Gente, até o dia 30 de abril. É demais, é muita coisa. São sempre os mesmos grupos, pessoas negras, mulheres, LGBT, indígenas, são esses grupos os que... E atípicos. E atípicos são esses grupos que apanham, que morrem, que morrem não, que são mortas, né? E essa conscientização, ela é uma conscientização que eu acho que tem que ser educativa, tem que ser falado nas escolas, desde quando a criança é pequena. Sim. Tratar esses homens... Porque, vamos prender, mas esses homens, antes de fazer, eles já têm que ser tratados. Sim. Não pode virar as costas. Dê um sinal, porque você já começa a ver o sinal na adolescência. Na adolescência você já vê para que lado vai partir. Quando é criança você já vê, olha, sou professora, então o aluno que quer estudar, você já sabe, aquele aluninho que gosta de estudar, você já conhece o aluninho que é rebelde, o aluninho que muda depois da adolescência, ele até começa a trabalhar, mas aquilo está interno nele. Foi tratado? A mãe levou? Cuidou? Então tem muitas coisas assim que precisam ser faladas, ser feitas, e através de um trabalho educativo dentro dos colégios, né? Eu sou a favor disso. Eu fui educação. Não é só no colégio, não. No ambiente de trabalho também. Sim. A diversidade ela tem que ser tratada, tem que ter mais projetos quanto a isso. Mais políticas públicas envolvidas. Exatamente. Né? Mas é isso. Pena que chegamos no final do nosso programa. Já foi uma hora. Queria muito mais ficar aqui com vocês, que é uma delícia a gente falar sobre isso. E quanto mais pessoas estiverem conscientizadas, a gente agradece, né? Deixa uma mensagem, Ellen, de final. Eu gostaria de agradecer por você ter nos chamado aqui para falar um pouquinho. Estou muito feliz por ter sido no dia de hoje. Seu trabalho é muito bonito. Não desista, porque quem trabalha com minorias sofre muito, né? Verdade. Mas não desiste não, Silvia, porque você está deixando um legado para as pessoas que vão vir depois de você. Parabéns, obrigada, tá? Viu? Ademir. Também agradecer ao convite e
parabenizar você, Silvia, mais uma vez pelo podcast. Eu já assisti alguns. E você acaba se tornando uma referência. Porque quem está vendo as crianças, adolescentes que não sabem ainda o que querem, estão te vendo como uma referência. E jovens meninas que querem, está muito em alta agora, canal de YouTube, essas coisas, elas precisam de referência para saber que é possível. Sim. Obrigada. Então, parabéns. Era para falar de vocês. Era para falar de vocês, mas eu agradeço mesmo a participação de vocês. A gente tenta fazer o melhor. Não é só sobre ganhar dinheiro. Não é sobre, eu sou a melhor, eu quero isso, eu faço várias coisas ao mesmo tempo. Não, é como você falou, é ser referência, é mostrar que você pode ser uma pessoa boa. Sim. Que você pode passar coisas boas, ter empatia, amor ao próximo, coisa que está se acabando. Eu lembro que quando eu estudava, tinha uma professora que falava assim, tem que ter as 5 coisas mínimas, né? Por favor, obrigado, até logo, até breve. Essas palavrinhas, às vezes, tem pessoas que, como você falou na farmácia, né? Dá licença, por favor, obrigado. Ter essa empatia com o próximo. Isso está faltando demais, às vezes, no ser humano. E eu achei que a pandemia ia ajudar. A pandemia vai ajudar. Pelo contrário, a pandemia deixa as pessoas mais estressadas. Mais precisando da saúde mental, aí, precisando de um tratamento psicológico, de terapia. Então, a gente está aqui para isso. Eu acho que hoje o que se define como a vida do trabalhador, se você não tiver saúde mental, você vai ter péssimos empregados, péssimos funcionários. Então, você precisa olhar para esse lado. O mundo está olhando para esse lado. Se você não quer um funcionário que se afaste, né? Porque o que mais tem afastamento hoje, não só na área portuária, mas na educação também, professoras que se afastam, tem aí várias. E a gente vê que é a saúde mental, ninguém aguenta mais, tá? Todo mundo no... E aí você começa a ter um índice de absenteísmo muito grande. É verdade. Que as pessoas se afastam para se tratar. Deixa eu deixar minha mensagem aqui de final. Hoje ouvimos que as pontes entre Santos e Rio de Janeiro estão construídas não apenas por navios, mas por pessoas. A diversidade não é um porto de chegada, é uma viagem constante. Para você que nos assistiu, lembre-se, o respeito é a carga mais valiosa que movimentamos hoje. Que lindo! Obrigada às autoridades presentes e representantes e a você, portuária, que faz o Brasil girar. Até a próxima.